Olá, meus amigos do Brasil, uma feliz segunda-feira para todos nós. Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, Visão Geral de segunda a sexta, às 14h, aqui pela Rede Família de Televisão, sempre com personalidades importantes falando dos diversos segmentos da nossa sociedade. E hoje não será diferente. Meu amigo, nada na vida acontece por acaso. Normalmente você tem que batalhar muito para alcançar o que você deseja. Tudo que você precisa começar e estar com muita determinação para você conquistar o que você deseja. Aliás, ponto pacífico, confie primeiramente em Deus e depois confie muito em você. Lute sem ter medo de falhar, teste seus próprios limites, enfrente seus medos e não deixe que nada te impeça. Acredite que é possível, seja determinado. Lembre-se, o trabalho sempre dá resultado. Dificilmente você vai trabalhar e não encontrar nada. Como regra, o trabalho e o talento são invencíveis. É isso aí, meus amigos. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Sobre determinação, sobre mente, porque eu vou conversar com o Eduardo Mendes, coach em alta performance, desenvolvimento de competências emocionais e profissionais. Eduardo, que legal, mais uma vez aqui, tudo bem, querido? Como vai, Alberto? Prazer em revê-lo. Viu que o cenário tá diferente, quando você veio aqui não era nem esse cenário ainda, né? Sim, a gente ficava ali numa poltrona diferente e tal, né? Você tá bom? Tudo bem, Alberto, felizmente tudo bem. Vamos tocando então, né, Eduardo? Aliás, é uma coisa muito interessante quando as pessoas falam assim, como é que você está? Tudo bem? Sempre bem, né, Eduardo? Sempre bem, maravilhoso, tá ótimo. Porque há aquelas pessoas que, sabe o que está acontecendo? Não faça isso, não faça isso. Sempre com astral, né? E aquela história também, a gente tá indo aqui como Deus quer e tal. Deus quer sempre o melhor para você e a gente tem que estar com sempre disposição, não é isso? Exatamente, Alberto. Isso tem a ver com um tema muito trabalhado nos nossos programas, que é a atitude mental. Por quê? Porque o nosso nível de atitude mental, se a nossa atitude mental ela é negativa, as nossas ações serão negativas e os nossos resultados também serão negativos. Agora, se a atitude mental ela é positiva, as nossas ações serão positivas. Exatamente. E com isso os nossos resultados também serão. Isso tem a ver muito com o que a gente vai falar hoje aqui, Alberto. Aliás, Eduardo, todo mundo aqui já te conhece, né? Mas eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais de você. Mas tem uma outra coisa também que vale apenas como uma dica. Quando alguém tá ligando para você e também tá sempre conversando, perguntando como é que tá a sua vida, normalmente parentes e tal, e aquela coisa toda, quando você de repente fala, começa a explicar tudo que está acontecendo na tua vida, pode ter certeza que os telefonemas vão rarear cada vez mais. Então, nada de ficar passando problema, sobretudo por telefone, viu? E tem um detalhe também que eu sempre falo, ninguém se fere com os espinhos da sua estrada, nem lhe rouba o perfume das rosas, não é verdade? Vamos lá! Luiz Eduardo Mendes, que para nós aqui vai ser o Eduardo Mendes, economista formado pela Universidade Paulista, especialista em liderança e gestão estratégica, especialista em marketing, sócio do grupo Mastermind, trabalha há mais de 15 anos ajudando pessoas a terem resultados através de treinamentos comportamentais, diretor da Mastermind Treinamentos de Alta Performance Regional Campinas. Bom, a gente veio aqui há um tempo, você já veio aqui há um tempo atrás, a gente conversou muito e tal, e agora você retorna, você acaba de lançar um livro, né? Sim, aliás, esse aqui é um presente para você, Alberto. Muito legal, muito legal. Jamir Albuquerque, Eduardo Mendes, seja um profissional de alto rendimento, mensagem a Garcia comentada. Mensagem a Garcia. Muita gente conhece, claro, sabe da história, mas muita gente não, né? Então a gente olha só, esse livro aqui a gente lê logo após o almoço, pegou rapidinho, né? Porque ele é muito facinho de ler, letras grandes, pequeno e muito interessante. Seja um profissional de alto rendimento. Obrigado aqui pelo livro, vou ler sim, com todo carinho. Mas vamos lá. Primeiro, vou falar do livro, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre comportamento, essa coisa toda e tal. O que a gente pode, como é que a gente entende o que é comportamento, o que é treinamento comportamental? Ótima pergunta, Alberto. Quando nós falamos em treinamento, nós estamos falando de uma tríade. O que gera resultado na nossa vida? Conhecimento, habilidade e atitude. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não têm habilidade para colocar aquilo que sabem em prática. Ou às vezes
lhes faltam atitude para colocar em prática o seu conhecimento. Então, o nosso foco nunca é trabalhar conhecimento específico. Nós partimos do pressuposto que o profissional ele já tenha uma formação acadêmica ou ele já tenha um conhecimento técnico daquilo que ele é, da sua responsabilidade. Quando nós falamos em treinamentos comportamentais, nós estamos falando basicamente desses outros dois pilares dos nossos resultados, que são as habilidades e as atitudes. Então, o que nós fazemos em sala? Nós sempre treinamos as pessoas. Por exemplo, como é que se aprende a jogar futebol? Eu posso assistir todos os programas, ver todos os jogos do Brasileirão, mas eu só vou virar um bom jogador de futebol se eu entrar em campo, se eu treinar, se eu for bem orientado. Então, o nosso foco sempre é esse, é desenvolvimento de habilidades. Por isso, nós trabalhamos com treinamento, o que é diferente de um curso, o que é muito diferente num processo de coaching. As pessoas, quando participam dos nossos programas, de fato, elas têm um ganho muito grande em suas habilidades, revêem suas atitudes, porque elas treinam. Você citou o futebol, aleatoriamente, imagino, né? Mas o futebol, por uma coincidência, ele é um esporte de alta performance, de alto rendimento. Já antigamente não era. Antigamente antigamente o pessoal jogava bola. Hoje eles disputam, uma disputa acirrada a todo momento e tal, o aspecto físico e tal. Agora, essa alta performance que você fala, ela pode ser dirigida para qualquer segmento. Eu, por exemplo, posso fazer um treinamento com você e me tornar, digamos, um apresentador de televisão muito melhor do que eu sou. Ótimo, Roberto. O nosso desafio em torná-lo ainda melhor é um desafio gigantesco. Imagina. Mas o que nós fazemos, Roberto, é exatamente uma orientação. Exatamente como você colocou, a alta performance, ela vem depois de muito treino. Então, por exemplo, quando nós falamos em oratória, é preciso que a pessoa treine a sua oratória. Então, os nossos programas, por exemplo, a pessoa quando participa, ela é filmada dentro de um objetivo da sua apresentação. Depois dessa filmagem, ela sai de sala, ela vai para uma sala individual, imediatamente assistir os seus vídeos. A partir desta revisão, ela faz uma correção no que é necessário, ou não, e lógico, recebe orientações. Agora, você tocou no ponto-chave, a excelência, a alta performance, ela vem depois de muito treinamento e de muita experiência, Alberto. O treinamento, ele substitui a experiência. Como é que eu posso querer, por exemplo, que um jovem de 20, 25 anos tenha experiência de uma pessoa de 40, de 45? Às vezes ele tem energia, mas ele não tem a experiência. Entendi. Um bom treinamento, ele promove a vivência. E a vivência, de uma certa forma, substitui a experiência. Eduardo, o que é mais complicado? Eu vou te colocar numa situação, por exemplo, bem ou mal, eu estou na comunicação há 48 anos, narrando futebol e em televisão, eu estou aí há 23 anos, né, desde 1995. E nesses 23 anos, eu criei, de repente fluiu um estilo de apresentação, uma forma de apresentação. No rádio até lá atrás eu tinha me espelhado em alguns narradores, na televisão nunca me espelhei em ninguém, eu sou o que eu sou. Agora, devo ter virtudes, mas tenho muitos erros também, muitos vícios. O que é mais difícil? Você treinar alguém que já tem uma certa experiência e que vem com vícios, ou você pegar alguém que não tenha experiência e você precisa começar o trabalho? O talento, Roberto, o talento é algo chave. Então, se você pegar alguém que tem experiência, mas está disposto a se desenvolver, é um trabalho maravilhoso, Roberto. O resultado é muito bom. Eu tenho empresários dentro de sala que têm mais de 60 anos. Eu tenho empresários muito conhecidos, evidentemente não vou citar o nome deles aqui. Tive um empresário de 65 anos dentro de sala e um homem absolutamente conhecido. E eu perguntei, eu falei, escuta, o que você está fazendo aqui? Mas eu também eu sei que você citou a idade para enaltecer o aspecto de que isso é para qualquer pessoa em qualquer idade. Sim. Porque eu acho que hoje, e uma coisa que você vai sentir, todos que estão me acompanhando e que não chegaram aos 63 como eu cheguei, vão descobrir o seguinte,
A idade vem e você não percebe. E você não se dá conta. Se eu, de repente, pulasse dos 30 para os 63, eu ia sentir muita coisa. Mas como ela vem ano a ano, você vai se adaptando e você não sente. A ponto, por exemplo, de eu me sentir extremamente disposto, com energia, com vontade de fazer as coisas, como eu tinha lá nos meus 25, 30 anos. É uma coisa interessante isso. Por isso não me causa nenhuma estranheza eu ver que numa sala de aula, eu perceber que numa sala de aula, numa sala de treinamento, há pessoas aí com 65, daqui a pouco 70, e não se estranhe com o passar do tempo que de repente você pode ter aluno aí a caminho dos 80, viu? Sim, e cada vez mais. Né? Exatamente. Cada vez mais. Não sei se você acompanhou, mas a definição de idoso agora é para mais de 80 anos. Vagas de idoso, essas coisas, algo absolutamente recente. Aí também não concordo, quero minhas prerrogativas agora. É a idade, média idade, se não me engano. Alguma coisa agora, assim. Alberto, quando eu cito que a pessoa, por exemplo, com 65, 63 anos, já tive participantes nessa fase, são pessoas bem-sucedidas e que estão dentro de sala. E eu pergunto, escuta, o que ele trouxe aqui? E alguns me dizem de maneiras diferentes o seguinte: para aprender, basta querer. Basta querer. Basta querer. Eu só estou onde estou porque eu me desenvolvi. Então eu não posso parar. E pessoas que têm essa vitalidade que você comentou, Alberto, elas têm essa disposição em aprender, em se renovar sempre. Por uma questão muito simples, é uma questão de inteligência. Isso não tem a ver com a idade. Eu conheço jovens de 25, 28 anos que não têm essa inteligência de compreender que eles precisam sempre se atualizar, sempre aprender. E conheço pessoas com uma história de vida absolutamente de sucesso que têm essa disposição, não é? Bom, deixa eu voltar um pouquinho mais para o mote da nossa entrevista aqui, que é alta performance, embora também esteja muito ligado, né? Mas quais são, assim, as ferramentas, por exemplo, para que as pessoas atinjam uma alta performance? Quando nós estamos falando, Alberto, de rendimento profissional, e o livro fala bastante disso. A história da mensagem a Garcia é de um soldado chamado Rowan. Sim. E esse soldado, a quem ele foi incumbido uma missão, que era entregar uma carta, uma mensagem a Garcia. Acontece que, quando o presidente estava conversando, foi lembrado do nome de Rowan. E por que Rowan e não outro soldado? Por que se lembraram desse soldado em especial? Porque ele tinha algo chamado reputação. E era uma reputação positiva. Então, o primeiro ponto que a gente deve zelar quando a gente fala de alto rendimento é a nossa reputação. Por exemplo, se você me perguntar, Eduardo, você tem um advogado para me recomendar? Eu vou te orientar, vou te recomendar uns advogados e outros não. Esses, nos quais eu lhe recomendarei, são advogados, são profissionais que têm uma reputação positiva. Isso também acontece dentro das empresas. Talvez você já tenha tido a possibilidade de promover alguém, eu já tive várias possibilidades disso. E como é que a gente faz isso normalmente? Nós nos lembramos de determinados profissionais. Porque alguns profissionais são lembrados e outros não. Então, isso tem a ver com a reputação. Então, que é essa opinião que as pessoas têm, é uma opinião pública que as pessoas têm de nós mesmos, de organizações ou de empresas. E aí, próximo passo, né? O que fazer para manter uma boa reputação? Daqui a pouco você fala. É uma pergunta bastante interessante. Daqui a pouquinho você fala. O que fazer para manter uma boa reputação, que em outras palavras é uma alta performance, um alto rendimento da pessoa. A gente fala sobre isso já, tá bom? Ô, Eduardo, bom, mensagem a Garcia é verdadeiro? É uma história verdadeira? Alberto, até onde nós podemos investigar, eu honestamente não posso afirmar que ela é 100% verdadeira. Agora, é um artigo muito interessante, e é um artigo interessante que foi publicado por um autor, onde nós conhecemos mais sobre a mensagem do que o próprio autor. Verdade. Não é? Verdade. Então, o nome do autor é Albert Hubbard, e ele escreveu esse texto, foi publicado em 1899. E ele ganhou o mundo pela importância e pela qualidade da mensagem, Alberto. Olha, bom, mensagem a Garcia, meus amigos, eu aprendi isso
em 1974, quando eu trabalhava numa empresa de vendas, que eu tinha um supervisor que ele pedia para fazer alguma coisa numa determinada cidade e a gente falava, mas como é que o senhor acha que eu devo fazer isso? Eu disse, mensagem a Garcia. Resolve, vai lá. Então a gente aprendeu que mensagem a Garcia, quando alguém fala isso para você, em razão da própria história, que era o soldado que tinha que entregar uma mensagem, custasse o que custasse, a gente tinha que resolver o problema. Agora você coloca aqui no seu livro 5 passos para alcançar a excelência. A saber, quais são os 5 passos? O primeiro passo, Alberto, é a tal da reputação. Tá. Não é? Que é ser lembrado de maneira positiva. Que a gente vai falar daqui a pouquinho como manter, que nós ficamos isso aí no próximo bloco em aberto. O segundo passo é ter um objetivo bem definido. Bons profissionais, eles têm objetivos bem definidos para sua carreira, para suas empresas. Tá. O terceiro, Alberto, é aceitar a tarefa. Existem coisas que a gente pode mudar e coisas que nós não podemos mudar. A maioria das pessoas primeiro reclama, depois faz. Perfeito. Então, o que nós temos que fazer? Fazer, depois reclamar? Não. Se é o trabalho, tem que fazer. Faz e perfeito, pronto. Perfeito. Se não está satisfeito, muda de trabalho. Tá. Mas se a nossa missão é essa, que entreguemos. Perfeito. Terceiro, quarto, ter entusiasmo, Roberto, é ter energia. Existe uma definição muito bonita de entusiasmo que eu gosto, que você abriu o programa com ela. Falou, primeiro Deus. Primeiro Deus. E depois o trabalho. Depois o trabalho. Claro. Entusiasmo, a definição, é aquela pessoa que tem Deus dentro de si. Entusiasmo vem de em Deus, Deus dentro. Numa tradução livre, é uma pessoa que tem poder dentro de si. Tá. Né? Então ela tem energia. Você, entusiasmo? Entusiasmo vem de em Deus. Em Deus. Deus. Vem do grego. Em dentro. Então uma pessoa entusiasmada tem é aquela Deus que tem dentro dela. Deus dentro Olha, de si. que legal. Aprendi mais uma aqui, hein? Que boa. Você sabe que os gregos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Né? Exatamente. Então, quando alguém, por exemplo, tinha uma colheita muito farta, as pessoas diziam, opa, aquele agricultor está com a deusa Ceres dentro dele. Perfeito. Por isso ele teve uma colheita. Perfeito. Mas no fundo, o que eles estavam querendo dizer? Que ele trabalhou com energia, que ele semeou no momento adequado, que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Então, daí a origem da palavra entusiasmo. Um passo importante para sermos profissionais de excelência é termos energia. Entusiasmo. Perfeito. E finalmente, o quinto passo, Roberto, é terminar aquilo que começou. Porque tem muita gente que começa e não termina. Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Isso, muita iniciativa e pouca acabativa. Quantas pessoas você e eu conhecemos que começam um curso de inglês e param, começam uma aula de violão e param, começam uma academia e param, começam a ler um livro e param pela metade. Então, não existe essa possibilidade. A gente sempre coloca um ponto final nas coisas. Bons profissionais sempre terminam aquilo que começam. Mesmo que seja para dar um feedback, olha, não tenho condições de fazer nesse prazo, nessa qualidade que você me pediu, sinto muito. Mas encerrou o assunto. Vamos desfazer o contrato, mas encerra o assunto. Encerra o assunto. Você não pode colocar reticências. Jamais. Coloque ponto final. Senão nós ficamos com muitos assuntos em aberto. E à medida que esses assuntos estão em aberto, a gente fica com preocupações. E a preocupação, ela rouba a bênção, como diz o meu colega e autor do livro, Jamil Albuquerque. Porque quem se preocupa não se ocupa. E nós precisamos nos ocupar. E normalmente quem se preocupa, que aliás, como diz como a própria palavra fala, pré-ocupar-se, você se ocupar de uma coisa que ainda não aconteceu. E graças a Deus, quando nós nós imaginamos algo, se for pelo lado negativo, graças a Deus 99% nunca acontece, né? Sim, existe uma estatística sobre isso, Alberto, feito pelo Instituto Francês, que diz que 95% das nossas preocupações não se transformam em problema. Então, é importante nós discernirmos o seguinte: isso que eu estou pensando, ela é uma preocupação ou é um problema? Se for uma preocupação, a chance dela desaparecer, se nós não fizermos nada, é de 95%. Então vai ficar preocupado para quê? Me lembra muito um amigo que não faz muito tempo, o filho foi fazer um trabalho em Fortaleza e eu conversando com ele um determinado dia, ele extremamente preocupado, falei, nossa, o que aconteceu? Não, meu filho vai embarcar hoje, eu estou super preocupado. Eu falei, meu amigo, presta atenção,
Você consegue imaginar quantos aviões no mundo decolam e pousam por dia? É um número tão absurdo, mas tão absurdo que você não consegue traçar em termos percentuais, em números exatos, o percentual de acidente que acontece, embora haja, mas é uma coisa muito, muito difícil. Então, é isso, 95% então das preocupações não se verificam, graças a Deus. Qualquer pessoa pode ser líder? Qualquer pessoa pode ser líder. Não precisa ter essa liderança embutida para você buscar lá dentro e aflorar, não. Liderança, Alberto, tem a ver com habilidade, tem a ver com atitude. Ninguém nasce habilidoso. A pessoa nasce com talentos e ela pode desenvolver ou não esses talentos. Então, a liderança tem a ver primeiro com a pessoa querer ser líder, que muita gente não quer ser líder em função da responsabilidade, em função da pressão. Agora, habilidades de um líder a gente consegue desenvolver, desde que a pessoa deseje isso, Alberto. Vamos voltar para o campo do futebol, Alberto, porque é um campo que normalmente a gente conhece bem. Vamos lá. Quantos jogadores talentosos você e eu conhecemos que não se tornaram jogadores profissionais? Aquele menino que era bom de bola, que você olha jogando e você fala, não virou, diferente. No fim não vira. E por uma série de ações, de circunstâncias, não se tornou. E quanto jogador sem talento a gente conhece jogando por aí? A gente fala assim, esse cara aí tem um empresário muito bom, maravilhoso e tal. Treinou muito e cumpre o papel dele. Mas por que isso acontece? É o treinamento, Alberto. Se você me falar assim, Eduardo, você prefere um profissional talentoso ou um profissional dedicado, que esteja disposto, esforçado? A determinação é mais importante que o talento? Eu te diria que na média, Alberto, a dedicação é muito mais importante do que o talento. Quer dizer, a inspiração perde para a transpiração. Einstein já dizia, né? Inspiração é 2%, 98% é transpiração. Me mostra uma pessoa dedicada, me mostra um profissional de vendas, Alberto, disposto a acordar todo dia às 6:30 da manhã, se informar, pegar a sua pasta, pegar o seu telefone e ficar o dia inteiro ouvindo não. Eu te apontarei um profissional bem-sucedido, porque é uma questão de tempo até esses nãos se transformarem em sim, Alberto. Como eu quantas e quantas vezes tive aulas de venda, né? Treinamento de venda também, já até promovi treinamento de vendas e a gente falava e ouvia que a venda começa quando você ouve não. Sim. Falou não, pronto. Aliás, o não a gente sempre tem em venda, né? Você já sai de largada com ele. Já sai com o não. Então a gente tem que buscar exatamente outra alternativa. Mas tudo bem. Agora, Alberto, só para complementar, para não ficar com uma falsa impressão. Agora, se nós pegamos um profissional que é talentoso e lapidamos esse profissional, Alberto, aí os resultados são extraordinários. Aí nós temos as pessoas que de fato são absolutamente fora da curva. Tá. Para ser líder, você é condição sine qua non você ser um autoconfiante? Você precisa ter autoconfiança para ter liderança, para liderar equipes e tal? Sim. Porque o líder, Alberto, ele toma decisões. E pessoas que não têm autoconfiança, elas têm dificuldade para tomar decisão. Então, o que é liderar? Liderar é influenciar pessoas em prol de objetivos. Objetivos que são importantes para o grupo, que são importantes para a sociedade. Acontece que nessa trajetória é preciso tomar muita decisão. E quem não tem autoconfiança demora para tomar a decisão. Às vezes essa demora gera em equívocos, Alberto. Gera equívocos muito grandes. Eduardo, o que as pessoas vão... olha, é um livro tão rápido de se ler, né? A excelência de um líder se mede pela capacidade de transformar os problemas em oportunidades. Muito, muito forte a frase, né? Muito, Alberto. Muito legal. O que as pessoas vão absorver no seu livro? O que elas vão entender? O que esse livro vai provocar de melhoria nas pessoas? Alberto, ótima questão e você tem apontado isso em vários momentos da entrevista. Primeiro, é um livro objetivo. É um livro rápido, um livro objetivo. É um livro com 5 passos para que nós tenhamos resultados acima da média. Segundo, Alberto, é um livro que vai provocar uma autorreflexão. Autorreflexão para aquelas pessoas que talvez um dia já tenham se perguntado, puxa vida,
Por que eu não estou tendo tanto resultado quanto eu gostaria? O que eu poderia fazer para ser um profissional mais valorizado dentro do meu ambiente de trabalho? O que eu poderia fazer para ter colaboradores da minha empresa que entreguem mais, que tragam menos problemas e me entreguem mais soluções? Não é? Então, essa reflexão, ela é muito importante, Alberto. E 3, vai entregar ferramentas práticas, dicas muito simples e muito aplicáveis para que nós tenhamos esses resultados. Eduardo, eu costumo dizer sempre, até falei no começo aqui, que o talento e o trabalho são invencíveis. Eu não consigo conceber, né, que você trabalhe com talento, com habilidade, com dedicação. Não tem como não ter resultado. Não tem jeito. Não tem jeito. Na pior das hipóteses, Deus lá em cima fala assim: ô, vocês estão olhando o moço lá, tá trabalhando, que isso, até agora não deram retorno nenhum, vamos lá, retorno para ele. Quer dizer, isso vai acontecer, não tem jeito, não tem jeito. Aquela história de que Deus ajuda quem madruga tem muito a ver. Se você levantou cedo, tomou seu banho, você planejou seu dia, saiu, trabalhou com honestidade, claro, né? Trabalhou sempre com honestidade, sempre com inteligência e com muito entusiasmo, com Deus dentro de você, não tem como não dar certo. Agora, esse dar certo, ele está ligado a tempo? Haverá um tempo grande para que tenhamos os nossos retornos? Há prazo para isso? Não há prazo? Como é que funciona? Alberto, prazo, tempo, o que é dar certo? São ótimas questões. O que é dar certo começa com o segundo passo do livro, que é o seguinte: qual é o seu objetivo bem definido? Para algumas pessoas, ter um objetivo bem definido na vida significa ter um patrimônio de R$1 milhão, para outras 100 milhões. Para algumas pessoas, ser bem-sucedido significa ter uma família unida. Para outros, significa ter uma carreira profissional. Para algumas mulheres, por exemplo, né, essa escolha normalmente ela é muito presente: vou investir na minha carreira ou vou investir na minha família? Então, Alberto, o chegar lá depende de uma resposta anterior, que é onde fica o seu lá. Isso tem a ver Qual é a distância que ele está de você? Exatamente, onde você está hoje, onde você quer chegar. O que acontece é que a imensa maioria das pessoas, Alberto, elas não sabem como definir objetivos para as suas vidas. E elas não têm essa prerrogativa. O livro fala sobre isso. Você tocou num ponto fantástico. Outro dia eu presenciei, meio assim eu estava auscultando, né? Eu presenciei um diálogo entre duas pessoas muito interessante. Quando uma falou para a outra: o que é que você gostaria de ter que você não tem? A outra já disse imediatamente. Aí a pessoa disse imediatamente: se você não conseguiu responder de pronto, é que você está extremamente satisfeito. Não é uma coisa interessante? O fato é que a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Qual o seu objetivo? As pessoas respondem o que normalmente? Ser rico, ser feliz, ser mais magro, né? Hoje é prerrogativa ser mais magro. Eu gosto tanto gordo feliz. As pessoas são gordas e são saudáveis, absolutamente saudáveis e extremamente felizes. Então, Alberto, a maioria das pessoas, elas não sabem como definir objetivos. É o segundo passo. É o segundo passo. Então, é o capítulo maior do seu livro, não? Porque deveria ser, então, porque se as pessoas... Mas você falou uma coisa muito séria, às vezes, e quantas vezes nós falamos assim, eu não sei se eu quero isso, mas eu tenho receio, o medo é uma coisa muito séria. Sim. E nós vamos falar dele daqui a pouquinho também. Roberto, vou dar uma dica aqui, são 5 passos para definição de um objetivo. Vou falar sobre um deles. Primeira coisa, um objetivo ele precisa ser específico. Eu vou dar um exemplo. Eu quis trocar de carro. E eu falei, não, eu quero esse carro porque eu ouvi dizer que era um carro sensacional. E aí eu fui até a concessionária 6 meses depois que eu estava pesquisando sobre o carro, ouvindo sobre o carro. Dei uma volta no carro. E por uma série de circunstâncias eu pensei comigo mesmo. Falei, mas o meu carro atual é melhor que esse carro. Tá vendo? E aí eu percebi que eu não precisava daquele carro.
Mas eu só percebi isso quando ele chega o meu objetivo específico. Quando eu falei, eu quero esse carro, eu vou experimentar o carro. Mas aí... eu quero checar se realmente faz sentido isso para mim. E a gente pode falar no próximo bloco se o que eu quero coincide com o que eu preciso. Eduardo, duas coisas que a gente precisa falar agora, nesse bloco, pelo menos duas, não é? Que é sobre como manter a alta performance, que a gente falou lá no primeiro bloco, né? E a gente não continuou. E depois a gente vai falar sobre querer e precisar, tá bom? Como manter a alta performance? Muito treinamento, Alberto, muito treinamento e muita atualização por uma questão muito simples. As coisas mudam o tempo todo. Tá aí o celular, smartphone. Quando é que a gente ia imaginar que um aparelho do tamanho de um telefone celular fosse ocupar tanto espaço na nossa vida? Ó, você não tem 63 anos, mas vez ou outra a gente lá atrás, quando o garoto assistia a um filme do 007, a gente saía do cinema e falava assim, você viu? Cara, o carro do cara tem telefone. Hoje até tico-tico de criança tem telefone, né? Sim. Então, tudo evolui. As coisas mudam o tempo todo. As coisas mudam o tempo todo. Por exemplo, distribuidoras, a distribuidora da Amazon, toda feita por robôs. Não existe mais pessoas pegando caixa de um lugar e colocando em outro. Eu te pergunto, o que serão dos motoristas com os carros autônomos daqui a 5 ou 10 anos? Você já pensou? É uma questão que enfrentaremos em vida ainda. A internet, ela realmente fantástica. Mas o que a internet desempregou foi uma coisa impressionante, né? As pessoas têm que se reinventar para ir para um outro caminho. O e-mail hoje, que é apenas e tão somente para o aspecto comercial, né? Eu falo que o e-mail é a série D do futebol brasileiro e a série B do Campeonato Paulista, porque ninguém fala mais em e-mail, né? Entendeu? Sim. O WhatsApp hoje é a série A e aquela coisa toda. Mas eu falo para você o seguinte, desde que o e-mail passou a existir, dificilmente o vendedor passou a entrar na empresa do cliente. Ele, de repente, quando ia oferecer um produto, por telefone mesmo, era falado, passa um e-mail, passa um e-mail, quer dizer, perdeu aquele contato tete a tete, aquela conversa. O vendedor, a habilidade do vendedor foi, de certa forma, relegada a uma potência inferior, né? E ela foi transformada, né, Alberto? Porque essas mudanças todas, elas acontecem. E à medida que acontecem, a grande questão é como é que nós estaremos preparados para essas mudanças? Pois é. Então, a alta performance, ela vem desse desenvolvimento contínuo. O e-mail, ele já chegou, já ocupou um espaço e já perdeu espaço. Só para alguma coisa comercial mesmo. Então, Alberto, excelência tem a ver com desenvolvimento constante, com atualização constante. Ao mesmo tempo que a internet, ela possibilitou o fechamento de alguns postos de trabalho, ela também possibilitou o surgimento de outros postos. Não, verdade. Então, o que acontece sempre é uma transformação. Você consegue se imaginar num mundo sem internet hoje? Absolutamente. Não tem absolutamente. Como. Não tem absolutamente. Como. Bom, e no seu treinamento as pessoas aprendem a como lidar com novas situações ou sempre tem que ficar fazendo treinamento? O aprendizado na vida, Alberto, ele é contínuo. Ele é contínuo. Agora, em nossos processos, ele aprende sim a ser mais flexível, a ser mais rápido nas suas respostas perante as mudanças. A interpretar determinadas mudanças e tal. E principalmente, Alberto, você tocou numa questão aí que é a questão das relações humanas. Samuel Klein, que fundou as Casas Bahia, sem dúvida, ele dizia que qualquer grande negócio, mesmo em tempos de internet, sempre começa com uma boa conversa. Uma boa conversa. Outra coisa, vamos aproveitar esses nossos 2 minutos que temos ainda do programa. Me fale como avaliar direitinho o que é precisar e o que é querer. Uma boa forma de fazer isso, Alberto, é experimentar. E hoje existem muitas possibilidades de promover essa experimentação, porque um objetivo, ele precisa ser específico. Então, por exemplo, eu quero morar em determinada região da cidade. Ok, vá lá, converse com pessoas que moram naquela região, veja os prós e os contras daquela região e verifique se de fato você quer aquilo. Quero trocar de carro. Ok, vá até uma loja, faça um test drive.
Veja se você realmente quer aquele carro, se você precisa daquele carro, ou se há alguma coisa que colocaram na sua cabeça. Se é algo que faz sentido para você ou se faz sentido para outras pessoas. Eu quero, por exemplo, comprar um livro. Vá até uma livraria, leia o livro. Se ele for bom, compre. Se não for bom, escolha outro, porque a leitura sempre é uma boa companhia. Sempre é, apesar de que as pessoas estão lendo cada vez menos agora, infelizmente. Né? Então, Roberto, uma boa maneira de saber aquilo que precisamos, daquilo que apenas desejamos, é exatamente tornar esse objetivo específico, conversar com outras pessoas. Tudo na vida tem pró e contra. Coloque na balança esse pró e contra e tome decisões mais conscientes. Esse é um ótimo caminho, Alberto. Agora, em relação a você, eu posso dizer o seguinte: eu quero que você volte, nós precisamos que você volte, porque a gente realmente se instrui. Eduardo, muito obrigado, obrigado Alberto. demais. É um prazer recebê-lo aqui. Sempre, sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado e um abraço a todos os telespectadores. Muito bem, gente. Conversei aqui com o Eduardo Mendes, mentor de alta performance. Foi um papo cabeça hoje, hein? Bem diferente, e a gente com toda certeza absorveu muita coisa, tenho certeza que vocês também absorveram muita coisa, e está aqui o livro Seja um Profissional de Alto Rendimento, mensagem a Garcia comentada que eu ganhei, vou ler e agradeço muito. Não se esqueçam, eu volto às 7h da noite, hoje no nosso RF Sport Clube, tá bom, pessoal? Até mais, tchau.